A brisa noturna sussurrava pelas ruas de paralelepípedos de Ouro Preto, Minas Gerais. Era uma noite de março de 1978, e no pequeno sobrado colonial recém-alugado de Esperança e Rodrigo, o silêncio pesava mais que o ar úmido que entrava pelas janelas de madeira pintada de azul. 9 meses de casamento e ainda persistia uma sombra que visitava suas vidas todas as noites. O medo dela, a dor que a atormentava sem descanso. Esperança, de apenas 23 anos, permanecia sentada na beira da cama de ferro fundido, suas mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos sob a luz fraca da lamparina querosene. O aroma de incenso da igreja do Rosário se misturava com o cheiro de pão de açúcar que subia da padaria da vizinha. Do banheiro vinha o som da água correndo na bacia de louça. Sua respiração se acelerou quando o ruído parou e a porta de madeira rangeu ao se abrir. Rodrigo, de 31 anos, apareceu com uma toalha de algodão cru enrolada na cintura. Seus ombros largos brilhavam úmidos sob a luz dourada das velas, e seu olhar cansado dizia mais que qualquer palavra. As chamas que iluminavam o quarto projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra e cal. Ele a viu encolhida, com a pele arrepiada apesar do calor da noite mineira. Tentou sorrir, mas a preocupação se assomava em seus olhos escuros como poços profundos. Se você quiser, hoje não precisa acontecer nada, murmurou com voz rouca, aproximando-se devagar. Esperança balançou a cabeça negativamente, seus cachos castanhos balançando suavemente. Não, Rodrigo. Eu posso tentar. Ele se sentou ao lado dela no colchão que rangeu sob seu peso. A abraçou com cuidado, como quem segura uma flor murcha. Podia sentir como todo o corpo dela se tensionava sob seu braço, como um passarinho assustado. Não vou forçar nada, meu amor. Mas me entenda, eu também sofro. Sua voz se apagou, cheia de uma impotência que lhe corroía as entranhas. Esperança fechou os olhos quando a toalha caiu no chão de tábuas corridas. Já o tinha visto muitas vezes, mas cada ocasião era igual. O mesmo nó na garganta, a mesma pergunta martelando em sua mente como sino de igreja. Como vou suportar isso mais uma vez? Ele se inclinou sobre ela com toda a ternura do mundo, prometendo ir devagar, sussurrando palavras de amor ao ouvido. Mas cada toque, cada carinho, arrancava de Esperança não prazer, mas uma dor surda que se espalhava por todo o seu ser como ondas num lago. Não era culpa dele, sabia no mais profundo do coração. Mas seu corpo não parava de sofrer, de rejeitar o que deveria ser natural entre marido e mulher. No final, o quarto ficou imerso num silêncio rompido apenas por suspiros entrecortados que não eram de gozo, mas de resistência silenciosa. Quando o relógio da matriz bateu meia-noite com suas badaladas solenes, Esperança se levantou cambaleando. Seus pés descalços tocaram as tábuas frias do assoalho. Vou ao banheiro, sussurrou com voz trêmula, envolvendo o corpo num xale de lã. Olhou-se no pequeno espelho emoldurado em madeira entalhada, rosto pálido como a lua, olheiras marcadas como sombras violetas, os olhos úmidos refletindo uma tristeza antiga. Tomou um analgésico que guardava num frasco de vidro e bebeu água do pote de barro, como quem se agarra a uma boia no meio da tempestade. Até quando vai ser assim? Perguntou ao reflexo que a olhava com olhos cansados. Enquanto isso, Rodrigo permaneceu na cama, observando as vigas de madeira do teto com um nó no peito que ameaçava sufocá-lo. Sentia-se culpado por machucar a mulher que mais amava neste mundo, sua esperança, sua razão de viver. Tinha buscado conselhos na feira, tinha conversado com seu Benedito, o curandeiro do bairro. Tinha pensado até em levá-la a um médico na capital, mas sabia que ela jamais aceitaria falar de algo tão íntimo com um estranho. Na manhã seguinte, Esperança se maquiou com pó de arroz para disfarçar o cansaço que marcava seu rosto como cicatrizes invisíveis. Na tecelagem onde trabalhava, quando as companheiras lhe perguntavam com malícia como era a vida de recém-casada, ela fingia um sorriso que não chegava aos olhos. Por dentro, cada pergunta era como um punhal que se cravava mais fundo em sua alma. Alguns dias depois, no impulso de desespero que a consumia como febre, Esperança decidiu visitar sua mãe, Dona Carmen, que morava num bairro tranquilo perto do Largo do Rosário. Dona Carmen, uma mulher de 54 anos com cabelos prateados presos num coque elegante, vivia sozinha desde que enviuvara 4 anos antes. Sua casa colonial de pedra e cal sempre cheirava a café coado na hora e ervas medicinais que pendiam em molhos do teto da cozinha. Ao ver a filha entrar, Carmen notou imediatamente o passo lento, o gesto cansado,
a sombra de dor que rondava seus olhos como borboleta noturna. Não era preciso ser adivinha para perceber que algo estava muito errado. Era mãe, e as mães percebem o sofrimento dos filhos como as árvores sentem chegar a tempestade. Serviu café em xícaras de porcelana pintada à mão e pão de açúcar num prato de louça do Porto. Depois se sentou junto à filha na mesa de madeira maciça que tinha herdado da própria mãe. O que está acontecendo, minha filha? Você está com uma cara muito estranha, muito apagada, perguntou Carmen com aquela voz suave mas firme que tinha consolado Esperança durante toda a infância. Esperança baixou o olhar para o café fumegante. Quis fingir, quis dizer que estava tudo bem, mas suas mãos tremiam traindo suas palavras. Dona Carmen lhe acariciou o ombro com mãos calejadas por anos de trabalho, mas suaves como pétalas de rosa. Me conta, filha. É por causa do Rodrigo, não é? As lágrimas de Esperança brotaram enfim como água de nascente depois da seca. Mamãe, é que, o Rodrigo é demais para mim. Toda vez me dói tanto que não consigo mais suportar. Sua voz se quebrou como cristal ao cair. Dona Carmen ficou gelada, sentindo como um frio estranho lhe percorria a espinha. Entendeu na hora do que a filha falava, porque ela também tinha sido jovem, também tinha conhecido medos e dores escondidos na intimidade do casamento. No entanto, enquanto consolava Esperança, uma sombra estranha e perigosa começou a nascer no peito de Carmen. Uma curiosidade que não devia existir, um pensamento que jamais deveria ter cruzado sua mente. Esperança chorava com a testa apoiada em seu ombro, sem saber que as palavras que acabará de pronunciar seriam a semente de algo que mudaria suas vidas para sempre. Carmen apertou os lábios, inquieta, enquanto um pensamento proibido se instalava em sua mente como hóspede não convidado. Será mesmo tanto como minha filha diz? Se perguntou, e seu olhar se perdeu na janela que dava para o quintal cheio de jasmins. E naquela noite, pela primeira vez em 4 anos de viuvez, sentiu que algo dentro dela, algo adormecido e esquecido, despertava lentamente como flores que brotam depois do inverno. Os dias seguintes transcorreram numa calma aparente. Esperança continuava com sua rotina na tecelagem, fingindo normalidade diante das companheiras. Rodrigo trabalhava na oficina mecânica do seu Antônio, consertando carros antigos enquanto sua mente vagava constantemente para o rosto pálido da esposa. Uma tarde, quando o sol pintava de laranja as torres das igrejas de Ouro Preto, Rodrigo saiu da oficina com as mãos ainda sujas de graxa e o coração pesado como chumbo. No cruzamento da Rua do Ouvidor ficou parado, observando o fluxo de fuscas e combis, como se o mundo inteiro estivesse em pausa. Não posso continuar assim. Tenho que fazer alguma coisa, murmurou ao ar carregado de cheiros de especiarias e doces tradicionais. Naquela noite jantaram em silêncio. Esperança falou do trabalho, dos novos tecidos que tinham chegado à fábrica, evitando cuidadosamente o assunto que os torturava. Rodrigo a escutou com uma culpa que não cabia no peito, enquanto o som de um violão distante se coava pela janela aberta. No dia seguinte, Esperança passou a tarde com sua mãe, Dona Carmen. A casa cheirava a feijão tropeiro e broa de milho recém-saída do forno. Carmen escutou atentamente a filha sem interromper, com aquela sabedoria silenciosa que só possuem as mulheres que viveram muito. Mamãe, não quero que o Rodrigo se sinta culpado, disse Esperança com os olhos avermelhados. Mas eu já não sei mais o que fazer. Toda noite é uma tortura. Carmen a apertou entre os braços, sentindo como a dor da filha se transferia para seu próprio coração. Quando Esperança se foi para casa, ficou num silêncio estranho, como se os santos dos oratórios e as fotos dos antepassados prendessem a respiração. Carmen caminhou até a janela que dava para o quintal. No vidro embaçado se refletiu seu próprio rosto, onde as rugas contavam histórias de amor e perda, mas também onde brilhava uma faísca que não via há anos. Tem que haver um jeito de ajudá-la, pensou, e novamente aquela ideia incômoda e persistente voltou a cruzar sua mente como sombra ao entardecer. A afastou com um gesto da mão, mas não se foi completamente. Ficou ali, pulsando como o segundo coração. Naquela mesma noite, Carmen discou o número de Rodrigo no telefone preto de baquelita que tinha na sala. Filho, você pode vir amanhã? Quero conversar com você sobre a Esperança, disse com voz que tentava soar casual, embora seu pulso se acelerasse. Houve um silêncio longo na linha, apenas interrompido pelo crepitar da conexão telefônica. Claro, Dona Carmen, respondeu ele com a voz tensa. Na hora que a senhora disser.
O domingo amanheceu com céu limpo e sinos repicando de todas as igrejas de Ouro Preto. Rodrigo chegou à casa de Carmen com um saco de pão doce da padaria São Francisco e uma atitude humilde, como quem se apresenta perante um tribunal. Carmen o recebeu impecável, blusa de algodão cor creme, saia longa azul marinho, o cabelo prateado preso com cuidado. Havia algo solene em sua maneira de estar, como se preparasse para uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Obrigada por vir, Rodrigo, disse convidando-o a entrar na sala onde a mesa estava posta com sua melhor toalha bordada. Sente-se, por favor. Serviram-se café nas xícaras da vovó e pão doce em pratos de cerâmica. Rodrigo não provou nem um pedaço, nervoso demais para comer. Sei que vocês dois estão sofrendo, começou Carmen sem rodeios, seus olhos fixos nos dele. A esperança nega, mas eu a conheço melhor que ninguém. Isso está destruindo ela por dentro. E você também. Rodrigo engoliu em seco, sentindo como o nó na garganta ficava maior. Eu nunca quis machucá-la, Dona Carmen. Tenho tentado ser paciente, ir devagar, procurar maneiras de ajudá-la, mas ela se fecha como flor no inverno. Não é que ela se fecha, corrigiu Carmen com voz suave mas firme. É medo, filho. E quando uma mulher tem medo, o corpo se defende. Precisamos ajudá-la de alguma forma. Rodrigo assentiu com os olhos brilhantes de lágrimas contidas. Me diga como, Dona Carmen. Farei o que for necessário. Carmen sustentou seu olhar um segundo mais que o normal, como quem mede a profundidade de um abismo antes de saltar. O que vou te dizer pode soar fora de lugar, respirou fundo, sentindo como seu coração batia como tambor de procissão. Mas sou mulher e fui esposa. Sei de dores que os homens não conseguem compreender completamente. Rodrigo se inclinou para a frente, atento a cada palavra. Às vezes o problema não é o desejo, mas a maneira, a proporção, o ritmo, a técnica, continuou Carmen, surpresa com sua própria coragem. Rodrigo enrubesceu até as orelhas, mas não desviou o olhar. Se houvesse uma forma, um guia seguro, murmurou. Os médicos ajudam, claro, disse Carmen. Mas a esperança não vai, não agora. Tem vergonha demais. E o tempo, Rodrigo, o tempo está fazendo rachaduras no casamento de vocês. Eu sei, disse ele quase num sussurro, a voz carregada de desespero. O relógio de parede marcou 11h10. Lá fora passou o vendedor de picolé com seu carrinho tocando a sineta. A melodia se perdeu na distância como eco de outros tempos. Carmen se levantou lentamente e se colocou diante dele, a meio metro de distância. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz soou firme. Antes que me entenda mal, disse com voz baixa, me escute bem. Não estou aqui para te julgar. Estou aqui para proteger minha filha, e também para cuidar de você, que a ama. Rodrigo piscou confuso, sentindo como uma tensão estranha preenchia o ar como eletricidade antes da tempestade. Não estou entendendo, Dona Carmen, murmurou. Ela aproximou uma cadeira e se sentou diante dele, tão perto que podia sentir seu perfume de lavanda misturado com o aroma da oficina mecânica. Quero ver com clareza o que acontece. Entender a realidade, não apenas as palavras. Se eu souber exatamente com o que estamos lidando, poderei te orientar sobre como agir para que a esperança não sofra mais. O silêncio caiu como pedra em poço profundo. Rodrigo apertou os punhos sobre os joelhos, sentindo como o mundo balançava ao seu redor. Ver o quê? Perguntou com a voz quebrada como cristal. A situação. Sem malícia, sem morrer de vergonha, com o respeito de uma mãe que se mete no fogo para que a filha não se queime mais, respondeu Carmen com uma serenidade que ocultava o furacão que rugia em seu interior. A frase ficou suspensa entre os dois como porta entreaberta que dava para um quarto escuro e proibido. Rodrigo se levantou de supetão, caminhou 2 passos, parou diante da janela. Isso não está certo, Dona Carmen, disse olhando os vasos de gerânios sem realmente vê-los. Nada disso está certo, respondeu Carmen com voz serena, embora suas mãos traíssem sua calma aparente. Mas se continuarmos fingindo que não está acontecendo nada, a esperança vai continuar sofrendo. Rodrigo levou uma mão à nuca, lembrando de Esperança no espelho com os olhos vidrados, tomando analgésicos como quem toma veneno para a alma. E se alguém descobrir? Perguntou com voz apenas audível. Ninguém vai descobrir,
disse Carmen com uma calma que assustava e, de algum modo, tranquilizava. Aqui não há malícia, Rodrigo. Há urgência, a necessidade de curar minha filha. O relógio marcou 11h15. A luz do meio-dia entrou inclinada pelas cortinas de renda, criando padrões de sombra e luz no chão de ladrilhos. Carmen se pôs de pé, deu um passo, depois outro, até ficar a um braço de distância de Rodrigo. Se não conseguir, diga agora, acrescentou com voz que tremia levemente. Fechamos este assunto e procuramos outra saída. Mas se confiar em mim, hoje mesmo começamos a curar a esperança. A casa inteira pareceu prender o ar. Rodrigo levantou o olhar lentamente. Seus olhos se encontraram com os de Carmen. Não havia desafio nem sedução, apenas uma gravidade profunda e algo mais, algo difícil de nomear. A mão de Carmen foi em direção à maçaneta da porta do corredor. Girou-a devagar, o metal frio contra sua palma suada. A porta se abriu com um clique suave. Pela esperança, sussurrou Carmen. E o destino ficou ali, com a porta entreaberta e 2 respirações contidas, prestes a cruzar um limite do qual ninguém voltaria sendo o mesmo. O silêncio na casa de Dona Carmen era tão espesso que Rodrigo podia ouvir as batidas do próprio coração como tambores distantes. A porta do corredor tinha ficado entreaberta, e aquela simples linha de luz parecia um abismo entre 2 mundos. Dona Carmen, gaguejou ele sem se mover do lugar. A senhora realmente acredita que isso vai ajudar a esperança? Ela o olhou fixamente com uma serenidade que ocultava o turbilhão que rugia em seu interior. Suas mãos, que tinham segurado a esperança bebê, que tinham consolado seus choros de menina, agora tremiam ligeiramente. Não se trata do que eu quero, respondeu com voz que soava distante, como eco em catedral vazia. Se trata de fazer minha filha parar de sofrer. E se para entender o problema tenho que enfrentá-lo sem medo, então farei. Rodrigo engoliu em seco, sentindo como o ar se tornava denso como mel. A lembrança de Esperança chorando no banheiro, com o rosto afundado entre as mãos como passarinho ferido, se cravou em seu peito com força renovada. Carmen deu mais um passo para perto. Seu perfume de água de rosa se misturava com o aroma do café que ainda fumegava nas xícaras esquecidas. Confie em mim, murmurou com voz que baixou até se tornar sussurro. Não como mulher, mas como mãe que daria a vida pela filha. Rodrigo baixou o olhar, lutando consigo mesmo como Jacó com o anjo. Depois de um longo minuto que pareceu eterno, assentiu com um gesto apenas perceptível. Carmen trancou a porta principal e pôs a corrente. O tempo pareceu se apagar naquela casa que cheirava a rosas secas e lembranças. Lá fora, a vida continuava. As buzinas dos carros antigos, o pregão do vendedor de pamonha, os sinos da igreja próxima. Mas dentro só existiam 2 respirações aceleradas e o peso de uma decisão que mudaria tudo para sempre. Rodrigo estava de pé, rígido como soldado em formação, preso numa situação que jamais imaginou viver. Se a qualquer momento quiser parar, paramos, disse Carmen com firmeza que nascia mais do temor que da segurança. Aqui ninguém obriga ninguém, filho. Ele assentiu, tentou falar, mas as palavras se enroscaram na garganta como espinhos. Carmen, com mãos que tremiam apenas, foi marcando o caminho com a delicadeza de quem caminha sobre cristais quebrados. No início tudo era desconforto, como caminhar descalço sobre areia ardente. Rodrigo fechou os olhos, sentindo-se culpado até mesmo de respirar o mesmo ar. Mas pouco a pouco, como água que encontra seu leito, a tensão se transformou em outra coisa, uma certeza estranha de que tinham cruzado um limite impossível de desfazer. As horas pareceram minutos naquele universo suspenso. Quando finalmente a calma voltou como maré que se retira, Rodrigo estava sentado na beira da cama de Carmen, o torso coberto de suor frio, o olhar perdido nas vigas de madeira do teto. O que acabamos de fazer? Perguntou com voz quebrada, como criança perdida na escuridão. Carmen se acomodou ao lado dele, o cabelo prateado solto pela primeira vez em anos, a respiração ainda agitada. Seus olhos tinham uma mistura perigosa, arrependimento e alívio ao mesmo tempo. O que não devia acontecer nunca, disse em voz baixa, mas aconteceu. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos. Esperança, se descobrir. O nome da esposa o dilacerou por dentro como faca afiada. Não vai descobrir, interrompeu Carmen com tom que tentava ser categórico. Isso fica entre nós, enterrado mais fundo que os mortos.
Ficaram em silêncio, escutando como o relógio de parede marcava cada segundo como o martelo que bate na bigorna. O mundo continuava girando, alheio à tempestade que acabará de se desencadear naquele quarto. Não tente procurar explicação, murmurou Carmen. Faça como se nunca tivesse acontecido. Mas ambos sabiam que era impossível. Algo tinha se acendido depois de anos de silêncio na vida dela, e nele, um turbilhão de desejo e culpa que não se apagaria facilmente. Quando Rodrigo voltou para casa naquela tarde, Esperança estava na sala fazendo crochê, envolvida em seu chale azul. A luz dourada do entardecer a fazia parecer um anjo pintado em retábulo colonial. Como foi com a mamãe? Perguntou sem levantar a vista do trabalho, a voz carregada de inocência. Ele sentiu que o chão se abria sob seus pés como terremoto silencioso. Sorriu com esforço. Foi bem, meu amor. Conversamos sobre você, sobre sua saúde. Ela está preocupada porque você trabalha demais na tecelagem. Esperança sentiu confiante e se aconchegou ao lado dele no sofá de Vime. Rodrigo lhe acariciou o cabelo com ternura infinita, mas sua mente estava em outro lugar, no calor daquele quarto proibido, no olhar de Carmen, no que não devia se repetir e que, no entanto, já desejava viver novamente. Naquela noite, quando Esperança adormeceu como pomba em seu ninho, Rodrigo olhou o teto da mesma maneira que tinha feito na casa de Carmen. Um pensamento o atormentava como espinho cravado. O que começou como ajuda, como vou conseguir parar agora? Enquanto isso, em sua casa silenciosa, Carmen observava seu reflexo no espelho da penteadeira que tinha pertencido à mãe. Suas mãos ainda lembravam do que tinham tocado, fechou os olhos e se repreendeu em silêncio. Meu Deus, o que eu fiz? Murmurou para a imagem que a olhava do cristal embaçado. Mas ao abrir os olhos, em suas pupilas brilhava outra verdade. O que tinha provado depois de 4 anos de solidão dificilmente poderia esquecer. O destino dos 3 acabará de mudar para sempre, e nenhum estava preparado para o que o futuro lhes reservava. A semana seguinte transcorreu em aparência normal, como se nada tivesse mudado na ordem do universo. Esperança ia à tecelagem no centro de Ouro Preto, sorria para as companheiras, falava de coisas triviais. As promoções no Mercado Central, o calor de março, os preparativos para a Semana Santa. Ninguém suspeitava que por trás daquele sorriso havia noites de dor e lágrimas escondidas no travesseiro. Rodrigo, por outro lado, vivia dividido como homem partido pela metade. Na oficina mal conseguia se concentrar em consertar os carros. Toda vez que fechava os olhos, voltava a imagem de Carmen, aquela fronteira proibida que tinham cruzado juntos como exploradores de território vedado. Uma tarde, ao sair da oficina com as mãos ainda manchadas de graxa, tomou um rumo diferente. Não planejou, simplesmente seus pés o levaram por ruas que conhecia de memória até se encontrar diante do sobrado de Dona Carmen. Ficou na calçada de pedras, hesitando com o coração acelerado como cavalo desembestado. Não devia bater na porta, tinha que voltar para casa com Esperança. Mas antes de decidir, a porta se abriu e Carmen saiu com uma cesta de vime para ir à feira. Seus olhos se encontraram como ímãs que se atraem sem remédio. Rodrigo, perguntou surpresa, segurando a cesta com mãos que tremeram levemente. O que está fazendo aqui? Eu estava passando por aqui, mentiu desajeitadamente, sem conseguir desviar o olhar dos olhos dela. Bastou um segundo para que entendessem o que nenhum dos dois se atrevia a dizer em voz alta. Carmen o convidou para subir para que a ajudasse com umas coisas pesadas, e ele aceitou sem dizer palavra. No sobrado, o ambiente se tornou denso como mel espesso. Carmen arrumava as verduras na cozinha, mas suas mãos tremiam como folhas na tempestade. Rodrigo a observava da sala, sentindo uma mistura de culpa e desejo que o queimava por dentro. Não devia ter vindo, murmurou ela sem virar a cabeça, a voz apenas audível. Eu sei, respondeu ele, se aproximando um passo. Mas também não consigo parar de pensar no que aconteceu. O silêncio se alongou como fio prestes a se romper. Carmen apoiou as mãos na pia de pedra e fechou os olhos, sentindo como 4 anos de solidão se acumulavam em seu peito como água atrás de uma represa. Isso tem que terminar aqui, disse finalmente, embora sua voz carecesse da convicção que tentava mostrar. Rodrigo se aproximou devagar, como quem se aproxima de animal ferido. Você realmente quer que termine? A pergunta ficou suspensa no ar carregado de tensão. Carmen olhou e em seus olhos havia luta,
mas também a mesma atração que o queimava. Ficaram a poucos centímetros, respirando o mesmo ar perfumado com canela e erva cidreira, até que ela desviou o olhar como quem foge do sol. É pela esperança, murmurou. Não podemos traí-la mais. Rodrigo baixou a cabeça, envergonhado, mas sabendo no fundo que já estavam presos numa rede que os unia além da vontade. Naquela noite, de volta em casa, Esperança notou algo diferente. Por que chegou tão tarde? Perguntou com naturalidade enquanto servia tutu de feijão em pratos fundos de barro. Rodrigo improvisou uma desculpa sobre trabalho extra na oficina. Esperança acreditou sem suspeita. Até agradeceu porque ele trouxe flores de sempre vivas da feira. Você é um bom marido, disse sorrindo com a inocência de quem não conhece a traição. Às vezes sinto que você me aguenta demais. Essas palavras foram como punhalada no coração. Rodrigo a abraçou com força, como se quisesse expiar sua culpa com um gesto de amor puro. No dia seguinte, Carmen recebeu um bilhete que o menino da vizinha havia deixado. Posso te ver, só para conversar. R. Leu várias vezes com o coração na garganta, como quem lê a própria sentença. Podia ignorar, podia queimar. Mas suas mãos se moveram sozinhas, pegaram caneta e papel. Venha depois das 8. A Esperança vai trabalhar até tarde. Quando mandou a resposta com o mesmo menino, ficou sentada diante da janela que dava para o quintal cheio de jasmins. O burburinho da rua chegava de baixo, o vendedor de doces, as vozes das crianças brincando, a vida normal de qualquer tarde. Mas para ela já não havia volta. Sabia que o que os esperava naquela noite podia destruir a todos, e mesmo assim o esperava com uma ânsia que a envergonhava até os ossos. E assim, enquanto na cidade tudo seguia seu curso cotidiano, mãe e genro se preparavam sem dizer para cruzar mais uma vez a linha que juraram não pisar novamente. O relógio de parede marcava 8 em ponto quando Rodrigo chegou ao sobrado de Dona Carmen. Subiu as escadas de pedra com passos vacilantes, como quem sabe que se dirige a um destino do qual não haverá retorno possível. A porta se abriu mal, ele bateu com os nós dos dedos, como se ela estivesse esperando há horas, contando cada segundo que passava. Entre, disse Carmen com voz baixa, envolvida num chale de seda cor de vinho que tinha pertencido à mãe. O cabelo prateado caía solto sobre os ombros, e havia nela um ar de nervosismo e expectativa impossível de ocultar. Rodrigo entrou e a sala, iluminada apenas por velas de cera que projetavam sombras dançantes, parecia um refúgio secreto afastado do mundo exterior. O silêncio era tão denso que até o som da porta se fechando soou como trovão proibido. Não deveríamos estar fazendo isso, começou ele, lutando contra os próprios impulsos. Eu sei, interrompeu Carmen olhando com olhos que brilhavam como estrelas em noite sem lua. Mas aqui está você. E aqui estou eu, sussurrou, e a distância entre eles desapareceu como neblina ao amanhecer. O que começou como tentativa de conversar se converteu num encontro inevitável, num abraço desesperado que arrastava 4 anos de solidão nela e meses de confusão nele. As horas se desfizeram como açúcar na água. Quando finalmente se separaram, exaustos e com a alma partida em duas, se olharam com uma mistura de pânico e alívio que os deixou sem palavras. Isso já não é só pela Esperança, sussurrou Rodrigo com o peito ainda agitado, a camisa amassada como sua consciência. Eu sei, admitiu Carmen, apertando os lábios até virarem uma linha branca. Já não temos desculpas que nos salvem. Ambos entenderam sem necessidade de palavras que tinham cruzado novamente a fronteira, mas desta vez com algo diferente pulsando no fundo, um sentimento que começava a se parecer perigosamente com amor. Em casa, Esperança notou uma mudança estranha em Rodrigo. O via mais atencioso, mais carinhoso, como se tivesse encontrado uma paz interior que antes não tinha. Uma noite até comentou, enquanto costurava meias à luz da lamparina, me sinto mais tranquila com você, como se tivesse mudado para melhor. Rodrigo engoliu em seco, incapaz de confessar a verdade que o corroía. Acariciou-lhe o cabelo negro como a noite e sorriu, enquanto por dentro a culpa o dilacerava como animal selvagem. Carmen, por sua vez, começou a recuperar um brilho nos olhos que suas vizinhas notaram imediatamente. Na feira, uma comadre lhe disse, você está com cara de moça, Carmen. Deve estar tomando aqueles chás da Dona Benedita. Ela apenas riu com as bochechas coradas como frutas maduras, mas ao chegar ao sobrado, o riso se apagou como vela no vento. Se enfrentava toda noite ao espelho,
se perguntando que tipo de mãe era capaz do que estava fazendo. E mesmo assim, esperava com ansiedade cada bilhete de Rodrigo, cada encontro furtivo que a fazia se sentir viva depois de anos de existir como sombra. Os encontros se tornaram frequentes como as chuvas de verão. No início com a desculpa de falar da esperança, depois sem disfarce algum, sem mentiras que os protegessem da verdade. Em cada encontro havia mais confiança, mais ternura, menos resistência. Já não eram dois cúmplices de um erro, mas amantes presos numa história que não podiam parar mesmo que quisessem. Uma tarde, depois de outro encontro que os deixou tremendo como folhas, Carmen apoiou a cabeça no ombro de Rodrigo e disse em voz tão baixa que mal se ouviu: "Tenho medo do que sinto. Porque isso já não é capricho de mulher sozinha. É algo real, algo que me queima por dentro." Rodrigo a abraçou com força, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. "Eu também sinto isso, Carmen. E já não consigo imaginar minha vida sem você." O silêncio posterior foi tão intenso que nenhum dos dois se atreveu a quebrá-lo com palavras desnecessárias. Ambos sabiam o que significava. O que tinha começado como um segredo para ajudar a esperança se tinha transformado em algo muito mais profundo e perigoso. No entanto, o destino sempre encontra uma maneira de complicar as coisas quando menos se espera. Uma tarde qualquer, quando Carmen saía da feira central com uma cesta cheia de pimentões e temperos, ouviu uma voz familiar às suas costas que a fez gelar. "Carmen, é você mesmo?" Virou-se lentamente e viu seu Evaristo, um antigo conhecido de quando ela era jovem, viúvo há alguns anos. Ele a olhava com um sorriso franco e uns olhos carregados de um interesse que não mostrava há décadas. "Que surpresa te encontrar por esses lados", disse se aproximando com passo decidido. "Me mudei há pouco para a região, perto da Igreja do Pilar." Carmen sorriu nervosa, sem imaginar que aquele encontro tão casual ia pôr em perigo tudo o que tentava manter oculto nas sombras de sua nova vida. O reencontro com seu Evaristo parecia inofensivo como brisa de primavera. Velho conhecido, homem educado e viúvo respeitável. Carmen o cumprimentou na esquina da feira, tentando manter a compostura enquanto seu coração batia como tambor em procissão. "Que prazer te ver depois de tantos anos", disse ele sorrindo enquanto segurava uma sacola de verduras. Seus olhos tinham aquele olhar de homem que esteve sozinho tempo demais. "Sim, passou muito tempo", respondeu ela nervosa, apertando a cesta de vime até os nós dos dedos ficarem brancos. Evaristo insistiu em convidá-la para tomar algo na lanchonete da Dona Petra, que ficava perto da feira. Carmen hesitou como pomba que vê a gaiola aberta, mas aceitou pensando que recusar levantaria mais suspeitas. A conversa fluiu com naturalidade enganosa. Falaram dos velhos tempos, de suas famílias, da vida de pessoas que já viveram mais da metade de seus dias. Evaristo, no entanto, não demorou para mostrar um brilho diferente no olhar, uma intenção que Carmen reconheceu imediatamente. "Estive sozinho tempo demais", confessou se inclinando sobre a mesa de madeira gasta. "E ao te ver hoje, lembrei do quanto você sempre foi especial, Carmen." Carmen ficou gelada como estátua de sal. Disfarçou com um sorriso tenso e mudou de assunto para o clima, mas dentro dela o alarme já tinha soado como sino de catedral. Se Evaristo começasse a rondar sua vida, podia descobrir mais do que devia. Naquela noite, quando Rodrigo chegou ao sobrado seguindo a rotina que já tinha se tornado perigosamente familiar, Carmen o esperava mais inquieta que de costume. Contou-lhe tudo desde o encontro até o convite, sem omitir o brilho de interesse nos olhos do homem. "Não gostei de como ele me olhava", disse baixando a voz até convertê-la em sussurro. "Se aparecer mais vezes, vai notar algo estranho." Rodrigo franziu a testa como tempestade que se aproxima. Um sentimento novo e feroz se acendeu em seu peito. "Não quero que esse homem se aproxime de você." "Não exagere, filho", tentou acalmá-lo Carmen. "É só um conhecido do passado." "Não, Carmen", respondeu com firmeza que a surpreendeu. "Esse homem não tem por que rondar sua vida como urubu." Carmen o olhou com olhos que se abriram grandes de surpresa. Nos olhos de Rodrigo brilhava um sentimento que não se parecia com culpa nem desejo. Eram ciúmes, ciúmes reais e intensos como fogo que devora. Os dias seguintes confirmaram seus temores como profecia que se cumpre. Evaristo começou a aparecer de maneira casual, na venda da esquina, na calçada do sobrado, até na entrada da feira, sempre com um sorriso, sempre com flores murchas ou pretextos para conversar.
Deveríamos sair algum dia para almoçar. Lhe disse uma tarde oferecendo um buquê de cravos vermelhos. Não precisa ser nada comprometido, só companhia entre pessoas sozinhas. Carmen recusou o buquê com cortesia que custava cada vez mais manter, mas por dentro o medo crescia como planta venenosa. E se um dia coincidisse com Rodrigo entrando ou saindo? E se alguém mais começasse a fazer perguntas incomodas? A tensão explodiu num sábado que ficou marcado na memória como cicatriz. Rodrigo tinha passado a tarde com Carmen, refugiados em seu mundo secreto. Enquanto se despediam na porta, ouviram passos pesados no corredor de ladrilhos. Era Evaristo, que vinha com uma sacola de pão doce como oferenda. Parou de supetão ao vê-los juntos, como animal que fareja perigo. Ah, olá Carmen, disse arqueando uma sobrancelha com curiosidade mal disfarçada. E este jovem? Rodrigo, reagiu rápido o rapaz. Sou genro dela, respondeu com formalidade que soou forçada. O silêncio foi breve mas cortante como navalha. Evaristo olhou de cima a baixo com olhos que calculavam e mediam, depois Carmen, e sua expressão mudou de surpresa para algo mais escuro, quase de zombaria conhecedora. Ah, então é o genro, murmurou com sorriso torto. Que delicadeza vir tão seguido visitar a sogra. Carmen sentiu que o sangue se congelava nas veias como o rio no inverno. O tom não era casual, havia suspeita envenenada em cada palavra. Quando Evaristo se foi com passo lento, como quem não tem pressa porque já tem o que procurava, Rodrigo fechou a porta com raiva contida que tremia em suas mãos. Ele sabe, disse batendo na parede com o punho fechado. Esse maldito sabe. Não pode saber nada, tentou acalmá-lo Carmen, embora sua voz traísse o medo que a corroía. Só suspeita. E com as suspeitas basta, respondeu Rodrigo com amargura. Se abrir a boca, a esperança vai saber de tudo. E então? Não terminou a frase porque ambos sabiam o final. Então tudo se acabaria, destruiriam as 3 vidas de uma vez e para sempre. Ambos se olharam com pânico que lhes enchia os olhos como água turva. O relacionamento que já era um segredo impossível de sustentar agora tinha um inimigo real, alguém que podia expô-los a qualquer momento que quisesse. Naquela noite, enquanto Rodrigo voltava para casa por ruas que conhecia de memória, pensava em sua esposa dormindo com um sorriso inocente de esperança. Se sentiu preso como homem caminhando num túnel sem saída, com as paredes se fechando cada vez mais. E em seu sobrado silencioso, Carmen ficou diante da janela vendo as luzes distantes da matriz. Sabia que o destino os tinha empurrado longe demais, e o pior era que já não se tratava apenas de um segredo entre 2 pessoas apaixonadas, mas de uma bomba relógio pronta para explodir. As semanas seguintes foram um verdadeiro calvário que nenhum dos dois tinha imaginado viver. Evaristo não se conformou com as casualidades. Começou a aparecer cada vez mais seguido, sempre com aquele sorriso que na verdade escondia uma ameaça silenciosa mas real. Uma tarde bateu na porta do sobrado de Carmen com um bolo de fubá nas mãos, como se fosse o homem mais inocente do mundo. Estava passando e pensei que você gostaria de algo doce, disse com tom amável, embora seus olhos se cravassem nela com insistência demais, como pregos na madeira. Carmen o convidou para entrar para não levantar suspeitas que pudessem chegar aos ouvidos dos vizinhos fofoqueiros. Enquanto servia café nas xícaras boas que guardava para ocasiões especiais, ele deixou escapar a frase que a gelou até os ossos. Vi seu genro outro dia saindo daqui bem tarde. Curioso que venha tão seguido, não é? Já quase parece mais vizinho seu que sua própria filha. O café se enroscou na garganta como pedra. Carmen fingiu rir, mudou de assunto para o clima e as festas religiosas, mas sabia que a ameaça estava plantada como semente venenosa. Naquela noite Carmen contou tudo a Rodrigo, que se pôs de pé como mola liberada. Esse velho maldito não vai arruinar o que temos, disse com raiva que lhe tremia na voz. Abaixe a voz, o freou ela olhando para as paredes finas. Você não pode enfrentar alguém assim. Se sentir desafiado, vai falar por despeito. Rodrigo se deixou cair na cadeira com as mãos na cabeça, como homem derrotado por inimigo invisível. E o que você quer que eu faça? Deixar que nos tenha em suas mãos como fantoches? Carmen ficou em silêncio porque sabia que ambos tinham razão. Era perigoso enfrentá-lo, mas também era perigoso deixá-lo solto com um segredo que podia destruí-los. Os dias se tornaram insuportáveis como tortura lenta. Evaristo a seguia na feira,
A procurava na entrada do sobrado, e até uma vez se atreveu a tocar-lhe o braço com familiaridade que não tinha direito de mostrar. Você e eu poderíamos fazer boa companhia, Carmen, murmurou com voz baixa e olhar que a despia. Não precisa ficar sozinha quando podia ter um homem que te valorize. Ela se afastou com o coração batendo no peito como martelo. Me respeite, Evaristo. Te respeito, claro que sim, respondeu com sorriso torto que dizia o contrário. Mas se não aceitar minha companhia, talvez sua filha gostaria de saber o quanto o marido dela te visita. E as horas que fica. A ameaça já não era velada, era direta como punhalada no peito. Carmen não conseguiu dormir naquela noite nem nas seguintes. Caminhava de um lado para outro de seu quarto, mordendo os lábios até fazê-los sangrar. A lembrança de Esperança, sua filha inocente, a destroçava como vidro quebrado. Como reagiria se soubesse a verdade? Como poderia olhá-la nos olhos depois de tamanha traição? No dia seguinte, Rodrigo chegou antes do combinado. Encontrou Carmen esgotada, com olheiras marcadas como feridas na alma. Não aguento mais, lhe confessou com voz quebrada. O Evaristo sabe de tudo. Se abrir a boca, perdemos tudo o que temos. Rodrigo lhe tomou as mãos com força que doía. Não vamos perder nada. Vou falar com ele como homem. Não, eu te imploro, disse ela com lágrimas que rolavam como pérolas. Se você o enfrentar, só vai piorar tudo. Mas Rodrigo já tinha tomado uma decisão que nenhuma súplica podia mudar. Naquela mesma tarde localizou Evaristo perto do bar Ouro Velho, o interceptou com gesto sério que não admitia fuga. Preciso falar com você, disse com voz que cortava o ar. O homem o olhou com mistura de zombaria e triunfo, como gato que brinca com rato preso. Claro, rapaz. Deve estar vindo me explicar por que visita tanto sua sogra. Rodrigo respirou fundo, controlando a raiva que lhe queimava as entranhas. Não sei o que pensa ter visto, mas quero deixar uma coisa clara, não se meta no que não lhe importa. Evaristo soltou uma risada curta e seca. E se o que vi é algo que deveria importar à sua esposa? O sangue se gelou para Rodrigo como água no inverno. O agarrou pelo braço com força de mecânico. Não volte a mencioná-la. Evaristo o afastou com um empurrão desprezível. Calma, rapaz. Eu também estou sozinho, sabe? Não quero problemas desnecessários, mas se me deixar fora da jogada, talvez tenha que procurar companhia em outro lugar. E falar com quem for preciso. Suas palavras soavam como brincadeira, mas na verdade era chantagem pura e direta. Rodrigo entendeu que Evaristo não ia parar nunca, que tinha encontrado um filão de ouro que pensava explorar até o fim. Naquela noite, de volta com Carmen, disse em voz alta pela primeira vez: ele não vai se calar nunca. É como o cachorro raivoso. Cedo ou tarde, a Esperança vai saber de tudo. Carmen o olhou com lágrimas que brilhavam como cristais quebrados. Então, o que vamos fazer? Como vamos sair disso? O silêncio foi a única resposta, porque não havia. Lá fora, o burburinho da cidade continuava alheio à tragédia que se aproximava como tempestade. Dentro, os dois sabiam que o segredo que os unia tinha se convertido numa bomba pronta para explodir, e que o tempo se esgotava como areia em relógio quebrado. A ameaça de Evaristo se converteu numa sombra que os perseguia dia e noite. Toda vez que soava algum ruído na rua, Carmen temia que fosse ele. Toda vez que Rodrigo chegava em casa, Esperança olhava com suspeita leve, embora ainda sem imaginar a verdade que se ocultava por trás de seus olhos cansados. Uma tarde de domingo, quando os sinos de todas as igrejas repicavam anunciando a missa das 6, o choque inevitável aconteceu como acidente que estava escrito no destino. Esperança decidiu visitar a mãe sem avisar, como costumava fazer nos dias felizes antes de se casar. Levava um bolo de milho da padaria São José e um sorriso tranquilo que não sabia que estava prestes a se apagar para sempre. Bateu na porta 2 vezes com os nós dos dedos, e ao não obter resposta, usou a chave reserva que ainda conservava desde menina, quando corria por aqueles corredores brincando de esconde-esconde. Lá dentro, o silêncio era estranho, carregado de uma tensão que não soube identificar. O bolo quase caiu de suas mãos quando ouviu vozes que vinham do quarto da mãe, vozes que a fizeram se deter como estátua de sal. Não podemos continuar nos vendo assim, dizia Carmen com um fio de voz que mal se ouvia. É perigoso demais.
Já é tarde demais para arrependimentos, respondia uma voz masculina que Esperança conhecia melhor que a própria. Era Rodrigo, seu marido, seu amor, o homem em quem tinha posto toda sua confiança. O coração de Esperança se acelerou como cavalo desembestado. Deu 2 passos em direção ao corredor, mas ficou imóvel com o bolo tremendo entre os dedos como folha no temporal. Enquanto isso, Evaristo continuava maquinando das sombras. Naquela mesma tarde tinha ligado para Carmen do telefone público da esquina. Já decidiu, Carmen? Ou vou contar tudo para sua filha? Ela desligou com o estômago revirado como mar na tempestade, sem saber que o destino estava prestes a lhe pregar uma peça ainda mais cruel. Esperança ouvindo o que jamais devia ouvir. Esperança recuou sem fazer ruído, como ladrão que foge da cena do crime. Saiu do sobrado com o rosto transtornado e caminhou várias quadras sem rumo, até parar no parque onde tinha brincado de criança. As lágrimas lhe corriam sem controle, encharcando a blusa bordada que Rodrigo tanto gostava. Tudo fazia sentido agora: o cansaço estranho do marido, as visitas frequentes à casa da mãe, as evasivas de ambos quando perguntava por que se viam tanto. Minha mãe e meu marido, sussurrou incrédula ao vento que movia as folhas das árvores como se o mundo inteiro tremesse com ela. Tirou umas moedas do bolso e esteve prestes a ir ao telefone público para ligar para alguém, mas não o fez. Não havia ninguém para ligar com uma notícia assim. Guardou as moedas e respirou fundo, enquanto uma decisão fria como gelo se formava em sua mente. Não ia confrontá-los ainda. Primeiro precisava ter certeza, ter provas que não pudessem negar. Naquela noite, ao chegar em casa, Esperança se mostrou serena como o lago em calmaria. Serviu o jantar como se nada tivesse acontecido, como se seu mundo não tivesse acabado de desmoronar. Rodrigo a observava com certo alívio, acreditando que seu segredo continuava seguro nas sombras. Mas por trás da calma aparente, ela estava planejando com a frieza de quem perdeu tudo e já não tem nada a perder. De madrugada, enquanto ele dormia com a inocência de quem não sabe que foi descoberto, Esperança revistou a roupa do marido. No bolso da camisa encontrou um papel amassado com a letra da mãe. Amanhã às 3, como sempre. Fechou os olhos com dor que lhe atravessava a alma como espada. Já não havia dúvida possível. No dia seguinte, Carmen recebeu a visita inesperada da filha. Esperança entrou sem sorrir, a olhou com um frio que nunca tinha mostrado antes, como se estivesse vendo uma estranha. Mamãe, tem alguma coisa para me contar? Perguntou com voz que cortava o ar como cristal quebrado. Carmen piscou surpresa, sentindo como o mundo balançava sob seus pés. Do que você está falando, filha? Não se faça de desentendida. Eu ouvi vocês ontem, os dois. O mundo desmoronou naquele instante como o prédio que vem abaixo. Carmen tentou se aproximar com mãos trêmulas, mas Esperança recuou como se a mãe fosse fogo que queima. Eu te contava minha dor, mamãe, disse com voz que se quebrava como galho seco. Te contei o que acontecia comigo e o Rodrigo, busquei sua ajuda, seu conselho de mãe. E você? Sua voz se quebrou completamente. Carmen quis explicar, dizer que tudo tinha saído de controle, que não foi planejado, que começou com a intenção de ajudá-la. Mas as palavras não bastavam para curar uma ferida tão profunda. Quando Rodrigo chegou naquela tarde, encontrou as 2 mulheres em silêncio sepulcral. A tensão enchia o ar como tempestade prestes a explodir, e ele soube sem precisar de perguntas que já não havia nada a esconder. Esperança olhou direto nos olhos com uma frieza que jamais tinha visto nela. Sente-se, ordenou com voz firme que não admitia desobediência. Rodrigo obedeceu com a garganta seca como o deserto. Sabia que já não havia fuga possível, que o segredo guardado com tanto esforço tinha se quebrado como cristal contra o chão. E agora, diante das 3 pessoas que mais se tinham amado no mundo, a verdade ardia como fogo impossível de apagar. O que começou como tentativa desesperada de ajudar tinha se convertido numa traição que destroçaria a família desde seus alicerces mais profundos, e nenhum dos 3 voltaria a ser o mesmo jamais.